Olá, eu sou Gabriel Herrera e hoje vamos projetar um armário para dormitório usando a tecnologia de vãos do MobCloud. Antes de mais nada, vamos elaborar um croquis manual com as divisões e as medidas do nosso armário. Vamos criar a nossa caixa e dividir ela em 3 vãos. Também teremos a área do maleiro aqui na parte superior. Colocamos nossas medidas em seguida e a largura vai ser de 3.000 milímetros aqui e a altura é de 2.400 milímetros. A profundidade vai ser de 650 milímetros. Agora nós vamos dividir nossos vãos inferiores para deixar um espaço que vai o submódulo da gaveta e as sapateiras. Aqui no primeiro vão a gente vai colocar um cabideiro simples. Aqui no segundo vão a gente vai colocar uma colmeia com 2 divisórias e 2 prateleiras. E no terceiro vão, que vai os vestidos, vamos colocar também um cabideiro. Notem que essa repartição é maior que as outras. No primeiro vão aqui, na parte de baixo, vai um sapateiro com 3 gavetas. No segundo vão, na parte inferior, colocamos 4 gavetas iguais. E no último vão, vamos colocar nosso módulo de uma gaveta com vão livre inferior. Todas essas portas vão ser de giro, como essa aqui dos malheiros. A altura da divisão das gavetas aqui vai ser de 700 milímetros no primeiro e no segundo vão. Já no terceiro vai ser de 400 milímetros. Agora vamos numerar aqui os nossos vãos. Então fica 1, 2 e 3. E por fim, a altura dos malheiros que vai ser de 500 milímetros. Pronto! Agora vamos colocar esse móvel em prática aqui no projeto com os módulos do MobCloud. Então agora no sistema a gente vai entrar em novo projeto, que é esse botão laranja aqui em cima, e depois projeto com módulos. Vamos fazer um clique nessa opção. Lembrando que é importante sempre colocar o nome do cliente aqui em cima, tá? Senão o sistema ele não vai deixar você criar. Então vou colocar aqui o meu nome, Gabriel Herrera, beleza? Para vocês sempre lembrarem. E aqui eu vou vir nessa opção que é armário com 3 colunas, caixas separadas, que é para ser idêntico ao meu. Eu vou escolher esse módulo porque é um módulo muito usado, marceneiro geralmente deixa, né, o móvel, o projeto já montado na marcenaria e leva para casa do cliente pela questão de tempo. Então, esse módulo foi feito justamente pensando nessa facilidade de transporte. De início aqui, a gente vai colocar então nosso ambiente, tá? Sempre coloquem também. Vai ser quarto, vou dar um Enter. E vou colocar agora minhas medidas, tá? De largura, a gente vai seguir nosso croquis, vamos deixar em 3.000. A altura a gente vai colocar 2.400 e profundidade 650, tá? Lembrando também que ele aceita qualquer medida, né? Todo em milímetros, tá? Para vocês modificarem este módulo, perfeito? Agora eu vou vir em preferências porque eu quero ativar essa opção de divisão, né, das caixas para dividir o maleiro e o meio. Então venho em básicas. Vou descer um pouquinho e vou achar essa opção, dividir maleiro, ele vai me perguntar e eu vou colocar aqui sim. Então, olha como é que mudou a nossa construção. Então, a gente tem várias caixas, né, inferior e superior, ativa já para serem montadas uma por uma. E agora já ativei a minha divisão, né, do maleiro. Eu vou fechar aqui porque eu quero mostrar um detalhe para vocês importante, tá? Antes de tudo, vamos só visualizar como é que funcionam os armários. Os armários, né, eles têm os vãos que a gente pode colocar submódulos nele. Aqui em vãos, justamente essa opção aqui, a gente consegue visualizar cada vão, tanto inferior, superior, e a gente consegue também dividir eles outra vez, tá? Então a gente tem o nosso maleiro aqui, nosso inferior, a gente consegue dividir ele para ter um superior, meio e inferior, tá? Em 3 partes. E aí sim, poder colocar, por exemplo, gavetas, algum submódulo específico para cada um. Então, essa é a tecnologia dos vãos. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer essa divisão para poder trabalhar e seguir justamente o modelo que a gente criou no início, tá? Do nosso croquis. Em preferências, a gente vai descer um pouquinho, beleza? Geralmente, quando você abre preferências básicas, você vai estar aqui no início e é só descer para você chegar na opção que a gente quer, que é a divisão do inferior, tá? Criar uma divisão aqui e poder trabalhar embaixo. Agora, vamos justamente aqui dividir o vão inferior, tá? A gente vai começar aqui pelo vão 1, beleza?
não vai ter um número ali, vai estar só dividir vão inferior, a gente vai clicar em sim. Quando a gente clica aqui, vocês notem que teve a divisão, tá? E a gente vai fazer o mesmo com os outros dois que não tem divisão. Então, dividir vão inferior 2, a gente vai clicar em sim. No 3, a mesma coisa. Perfeito. E agora, olha como é que ficou aqui. A gente vai vir em vão de novo, vamos ver as divisões. Então, esse daí é a nossa sacada na questão de vãos. Poder modificar individualmente cada um. Colocar porta, tirar porta, também algum modo específico como sapateiro, cabideiro. Então, isso é o legal de trabalhar com vãos. Lembrando que essa opção de divisão, ok, de caixas, se aplica apenas para o maleiro e as caixas de baixo, tá? Quando a gente dá um zoom aqui, vê que a parte inferior não foi dividida em caixas, ok? Porque essa opção só se aplica com a do maleiro. Então aqui sim, a gente tem a nossa divisão, o maleiro está dividido, uma caixa inteira aqui. Então no total a gente tem 6 caixas, ou seja, as 3 de cima e aqui as 3 de baixo, tá? Vocês conseguem até visualizar melhor aqui no raio-x essas 3 aqui, tá? Beleza, então a gente já tem nossa divisão efetuada aqui. E agora vamos para os detalhes um pouco mais finos. Os detalhes finos seriam o quê? Seguir a nosso tamanho do vão, tá? Que a gente pré-definiu no nosso croquis. Então a gente vai na altura, né? Altura vão inferior, tá? Então aqui a gente achou a altura vão inferior 1 coluna. A gente vai trabalhar então seguindo essa medida, vai ser 700, o vão 1 da coluna e o vão 2, inferior da coluna. Só que o 3 a gente já vai mudar para um valor de 400, ok? Só para mostrar que é possível fazer essa diferença de altura, ou seja, a gente consegue, né, controlar individualmente a altura de cada vão inferior. Então vou vir aqui embaixo e vou mostrar para vocês de novo como é que ficou. Então esse daqui é um desenho 2D que ele vai sempre seguir as medidas, ok? Que são aplicadas no nosso módulo. Bom, uma vez colocado aqui, agora eu quero modificar meu maleiro. Então a gente desce lá e vamos ver o vão do nosso maleiro, tá? Eu ia colocar 500, mas aqui já está 500, está tudo certinho, não precisa fazer nenhuma modificação, tá? Então, mas caso vocês queiram, vocês conseguem também fazer essa modificação na última opção, que seria vão maleiro, né, a medida. Por predefinição, acredito que vai estar em 500 sempre, então é só modificar conforme a sua necessidade. Agora a gente vai vir aqui, fechar a opção de preferências, e agora vamos trabalhar a questão de vãos, que é a nossa praia aqui e é o objetivo dessa aula. Então, eu venho aqui, vamos começar agora com o vão 1, né? Questão superior. O superior a gente vai nada mais nada menos que deixar ele livre. Agora vem o meio aqui. O meio a gente já deixou pré-definido que vai ser um cavideiro. Então, é só vir aqui até o final, ativar o tubo cavideiro, e ele vai ser ativado sozinho normalmente, tá? Agora a gente vai vir no meio 2, ativar aqui, vão meio 2, ele vai sempre ficar esse quadradinho, né, essa linha escura aqui, significa que ele está selecionado. Agora a gente vem definir esse módulo para vão meio 2, vamos descer um pouquinho, vamos procurar as nossas opções de colmeia divisória, tá? A gente vai escolher divisória repartida da nossa colmeia, e a gente vai colocar 2x2, tá? Então, vamos em básicas, número de divisórias a gente coloca 2 e número de prateleiras a gente também vai colocar 2. Assim a gente tem uma quantidade bem geométrica e bem prática também. Beleza, então já está aqui, tá dividido. Agora a gente vai para o nosso cavideiro, que seria o meio 3, tá? Que seria a última coluna. Vamos de novo, né, se definisse o módulo, vamos descer até lá embaixo e vamos procurar o nosso tubo cabideiro. Já ativei aqui. Perfeito. Lembrando que é por questões que a gente está imaginando um homem e uma mulher está dividindo esse armário. Então, seria um lado para o vestido e outro para as camisas, né, padrão ali. Agora, a gente vai trabalhar o inferior 1, 2 e 3. Então, aqui a gente já tem configurado nossas opções. Eu vou colocar inferior 1, agora para o submódulo, beleza? E eu vou colocar meu sapateiro. Então, a gente vai achar sapateiras embutidas, dá um clique aqui. Agora a gente vai esperar carregar. Agora a gente vai colocar 3 gavetas seguindo o nosso croquis. Vamos na opção de básicas. Ele tem várias configurações, mas hoje eu vou só mudar o número de sapateiras, tá? Vou colocar o número 3 aqui. Já está ativo aqui. Agora a gente segue para o nosso inferior 2. Nosso inferior 2, a gente faz o mesmo processo. Vai ler o croquis, ver qual que vai ser o submódulo, no caso vai ser gavetas aqui embutidas.
Então a gente vai procurar gavetas iguais embutidas, tá? Dou um clique aqui, eu já achei. E eu vou colocar 4 gavetas, tá? Aqui o sistema já, por predefinição, apareceu 4, então a gente não vai mexer em mais nada. Então, aqui uma vez que a gente já tem nossas gavetas aplicadas aqui, eu venho no meu inferior 3. Meu inferior 3 já é um pouco mais simples, porque a gente vai aplicar um módulo recentemente adicionado nessa opção de módulos, tá? Então eu vou descer um pouquinho e vou procurar gavetas iguais embutidas vão livre. Vou clicar nele. Agora eu só vou vir aqui na opções de básicas e eu vou colocar número de gavetas 1. Essa opção aqui, desse submódulo, ele é interessante porque eu posso colocar várias gavetas e sempre deixar um vão livre embaixo. Posso escolher qualquer coisa ali, né? E a altura do vão livre é modificável. Então, se você precisar fazer essa modificação, está disponível aqui, inclusive também trocar se você quer o vão em cima ou embaixo. E a mesma coisa com a gaveta, se você quer ela em cima ou embaixo, tá? Agora a gente vem aqui, a forma, né, do nosso módulo já está quase 100%. Então a gente já tem nossas sapateiras, gavetas, o nosso módulo com a gaveta e o vão livre, a nossa colmeia e os nossos cavideiros, tá? Então agora eu vou fechar a parte de vãos. Agora a gente vai fazer o quê? Colocar a cor, né, do nosso corpo. Então vamos colocar branco já. A gente vai trabalhar com um MDF de 15. Vem aqui, vou ativar ele. MDF branco da Bernec. Deixa eu colocar o branco fita também. Beleza. E agora eu vou colocar o fundo. Vai ser um fundo 6 milímetros. Show. Agora também vamos colocar fundo das gavetas. Tá. Uma vez já colocados os materiais, agora a gente vai partir para colocar as nossas portas. Então, a gente vai vir aqui em frentes, lembrando sempre na opção frente vai ser as nossas portas, tá? Agora a gente vai trabalhar na coluna 1. Coluna 1, a gente vai colocar inferior e meio 01, tá? E eu seleciono. Essa opção me permite modificar a parte do meio do inferior como uma única porta e a parte superior como também uma única porta, tá? Então, o que eu vou fazer é ativar elas, agora inferior mais meio, ok? E colocar nossa porta de giro. No caso, a gente pode colocar duas ou uma porta de giro. E agora eu vou colocar duas portas de giro, dou um clique em cima e espero carregar. Agora que já carregou, eu venho na opção embaixo, né, onde tem minhas básicas, aplicação de fitas, que vai ser só relacionado à minha porta. Vou clicar em básicas, tá? Eu vou ver o puxador da alça, a gente vê que ele está aqui em cima. Vou manter a alça, ok? E vou vir aqui em puxador. Desço um pouco. Ele se encontra na parte superior. Então o que eu quero? Eu quero só deixar ele nivelado ali, deixar no meio. Nessa opção de puxador, eu tenho aqui descendo um pouco minha posição do puxador. Ele está acima, então se eu venho aqui e coloco meio. Então ele vai se atualizar e vai ficar no meio. E eu vou repetir isso com as demais frentes. Agora eu venho na parte superior e eu vou vir e vou escolher também qual vai ser o meu método de minha porta em si. Eu vou colocar duas portas de giro na parte superior. Então eu venho aqui, vou em puxador, só que dessa vez eu não vou deixar no meio, quero deixar ela na parte inferior. Então eu venho na posição do puxador, venho embaixo. Agora eu vou repetir nas outras duas colunas. Agora, depois de colocar todas as minhas portas, eu venho e fecho a parte de frente. E eu vou colocar o material delas, tá? Então, vou descer um pouquinho e já vou ver que as frentes estão sem a cor branca. Mas eu não vou colocar branco, eu vou fazer uma pequena alteração e vou colocar outra cor, tá? Então aqui eu vou colocar um material específico que vai ser um Nogueira da Arauco. Deixa eu colocar aqui, perfeito. Então vai ser o Nogueira, vou ativar aqui. E é a mesma coisa com as fitas. Nogueira genuíno. Bom, já ativei então minha cor. E agora eu quero fazer uma pequena alteração. Quero ativar também, mostrar para vocês a possibilidade de trabalhar aqui com os módulos, que seria o meu tamponamento. Então, tem dois caminhos. Posso fazer ele com peças avulsas, posso fazer pelo sistema mesmo, dentro do módulo. Então, vou escolher essa
Segunda opção que seria dentro do módulo. Eu vou vir em preferências, tá? É sempre esse caminho. Preferências, eu vou vir em avançadas e depois em avançadas eu vou precisar tamponamento. Beleza, já abri aqui e agora eu desço um pouquinho e vou colocar tipo de tamponamento. Ele está sem, ou seja, desativado. Mas eu posso colocar aqui envoltório, dar um clique aqui, que ele vai automaticamente colocar o meu tamponamento desse módulo. Bom, aqui já ativado o meu tamponamento, eu tenho as opções de aplicar. Então, eu venho aqui e dou uma conferida. Lateral de tamponamento direita vai estar aparente e profundidade total. Posso colocar na parede, ou seja, deixar só a largura do sarrafo, como também tirar o tamponamento da minha lateral esquerda, direita, ou a parte superior e a parte inferior, tá? Essas três opções sempre vão estar no tamponamento lateral, né, esquerdo, direito, superior e na base. Então aqui eu não vou mexer em nada, já tem tudo ativado, ou seja, minhas laterais estão com profundidade aparente total. Eu só quero modificar a parte superior e inferior. Então eu vou procurar agora a parte inferior, fazer vista inferior vertical, vou colocar assim. Fazer vista superior, vou colocar aqui sim também. E agora o sistema vai atualizar automaticamente e eu vou poder ver em tempo real aparecer minhas vistas, tá? Como aconteceu agora. Então vou dar um zoom para vocês e vou mostrar como é que ficou o nosso resultado. Vou dar só um zoom e vou mudar também o material, para vocês conseguirem enxergar um pouco melhor, tá? Venho aqui embaixo e agora eu vou procurar a questão do tamponamento. Então aqui já tem meu tamponamento, como vocês podem ver tem branco, mas eu vou mudar para Nogueira. Venho aqui, vou mudar nos dois. E agora eu já tenho ativo o meu módulo em si, tanto com o tamponamento de uma cor específica, para deixar essa sensação de envelopado, né? De completamente tampado ali. E eu vou dar um zoom também em cima para vocês verem como é que ficou meu sarrafo superior. Deixa eu ver aqui, dá para ver nossa divisão. Vamos ver atrás do móvel como é que ficou. Essa sensação de envelopamento aqui. Olha como ficou esse exemplo. E se a gente ver, dá para ver também a construção dele. Vou colocar aqui ocultar frentes e a gente consegue ver como é que ficou o nosso resultado na parte interna, né, tirando as frentes. Aqui o nosso rodapé também com a mesma cor. Fechou, pessoal? Agora eu venho aqui em salvar. E pronto, tenho configurado aqui meu módulo. Lembrando que a gente tem cursos que falam especificamente da construção do móvel, como por exemplo, as ferragens, tipos de dobradiças, portas, submódulos, né, como gavetas, sapateiros, como configurar os vãos, configurar medidas. Tudo isso você vai encontrar no Mob Cloud Academy, que vai estar na nossa descrição aqui. E caso você tenha dúvidas, também pode chamar a gente nas nossas redes sociais e suporte da plataforma.